Olá, boa noite. Hoje é uma segunda-feira, 21 de agosto de 2023 e são 20h38, 8h38 da noite. E sobre o que nós vamos falar? Puxa vida! Vamos falar sobre o que a vida pode nos dar. Muitas vezes a vida nos dá coisas que a gente tem como mesmo felicitar. Muitas vezes a gente até deseja comemorar e comemorar e comemorar. Outras vezes a vida nos dá coisas que a gente não gostaria nem sequer de lembrar, quanto mais de falar. Na verdade mesmo, todas as vezes que a gente precisa de, na linha do tempo, entrar, o passado a gente, de algum modo, buscar, muitas coisas a gente não costuma mesmo gostar. A questão é que Deus sempre me disse para eu caminhar, considerando sempre a possibilidade do passado eu carregar. Ou seja, Ele me disse para eu sempre pesar o presente e o passado, para o futuro eu encarar. E fiz isso todos os dias, durante todo esse tempo, que eu tive que encarar um outro modo da vida levar. Nem sempre é fácil, é verdade. A gente lidar com coisas que a gente não costuma mesmo gostar. Mas como Deus me disse, para osso eu pesar, para a carne eu separar e para eu considerar as miudezas de tudo aquilo que muitas vezes a gente nem gosta mesmo de falar. Por exemplo, do olho. Sim, já pensou eu ter que arrancar o olho e saber que eu teria que examinar? E fiz isso. E fiz isso todas as vezes que Deus esteve a solicitar. Assim como eu fiz questão mesmo de toda a minha arcada dentária examinar para eu não ter mesmo que lamentar. Sim, já pensou se em algum momento eu tivesse que dente examinar com medo de encarar? Sim, sabe como é que é sacarose? Sacarose pode muitas vezes nos prejudicar e é melhor a gente sempre examinar para ver se nem há possibilidade de sacarose nos nossos dentes a gente encontrar. E por que disso eu estou a falar? Porque Deus me disse que além de sacarose existem outras coisas que a gente precisa considerar. Sim, a gente precisa mesmo usar a massa cinzenta para pensar. Que nunca mesmo eu deveria desconsiderar, sim, um único neurônio. Eu teria que usar todas as possibilidades dos meus neurônios, me dar muito mais do que eu poderia imaginar. E assim eu estive a realizar. E naquele dia que eu estava mesmo a pesar osso, separar a carne, examinar o olho, dar uma checada boa na arcada dentária, Deus me disse para eu uma luva pegar, que não seria qualquer luva, mas uma luva de cunho bem particular.
e que ela iria encaixar com perfeição na mão que eu iria de fato colocar. A questão é que o rosto ainda nem havia se formado. E a mão que estava lá e a luva eu estive a colocar coube com perfeição. Deus então me disse para eu acompanhar. Acompanhe todos os dias. Todos os dias. Para que não haja nenhum equívoco no lugar. Para que você saiba que você poderia, de fato, essa luva usar, não para uso lavar, mas para, de fato, sim, uma outra coisa realizar, sim, brincar, é verdade. Usar a luva para encher de água e simplesmente brincar como se fosse um balão a soltar. Infelizmente, eu tive que usar a luva e a água para com João Batista estar, já que ele esteve de fato a se ofertar, sim, para nesse assunto ele me ajudar. Infelizmente, eu vi João Batista chegar, a luva me mostrar, me dizendo: aqui está, é preciso a luva enterrar. Não devemos nos apegar. Quanta água que você tanto desejou colocar nessa pequena luva para poder brincar, lhe digo com toda certeza que eu usei para regar a florzinha que você esteve a plantar. Além do mais, a criancinha que vai passar pode aproveitar o caminho lindo que você esteve a formar. Não se esqueça, eu coloquei a auréola lá, a florzinha, eu estive a regar e fiz questão de colocar um parzinho de luva, porque eu tenho certeza que o sapatinho que você esteve a buscar vai se encaixar de forma perfeita com o parzinho de luva que eu fiz questão de doar. Naquele momento, olhando para João e vendo toda a delicadeza do seu coração, eu disse para ele: poxa, João, eu nem queria de fato fazer tamanha doação. Mas ele me disse: nós nunca devemos de fato usar caixa de papelão. Aqui está o caixão. Aquele que você com toda certeza colocou nas minhas mãos. Olha, João Batista é de fato uma pessoa maravilhosa. Eu devo agradecer muito a ele por ter trazido tudo aquilo que era preciso para que eu pudesse de fato ficar em paz comigo. E estou em paz comigo, porque eu fiz tudo o que era preciso para a gente não enterrar um mendigo. Assim, eu posso, de fato, encarar o meu mundo vivo. Eu jamais enterraria um mendigo, ainda que ele não falasse comigo. Nessas condições, certamente eu plantaria um lírio.
um lírio lindo, e seguiria. E seguiria conforme Deus me pediria. Assim, eu posso de fato sorrir, consciente de que foi bom para mim. Foi bom para mim agir conforme a consciência do meu ir e vir. Não é tão simples assim eu estar aqui, mas é conforme Deus esteve a me pedir. E Ele sempre me disse: devemos sorrir. Nem todos podem mesmo estar aqui com alguém tão disposto a dar sempre o melhor de si. É um lindo dia. Você deve pensar assim e assim você deve agir. É o melhor de si. Não deixou nada faltar. Fez o melhor, conforme eu poderia mesmo lhe solicitar. Assim sendo, eu tenho certeza de que Deus sempre esteve a me dar o par de luvas que eu estive a precisar para esse caminho lindo eu preparar. Obrigada, e obrigada, e obrigada. Que seja conforme a vontade que cada um esteja a desejar. A mim o direito de respeitar e o meu próprio caminho eu iluminar com as coisas que Deus sempre esteve a me dar para o anjo eu poder de fato enveredar. Obrigada e boa noite.